Viajando, mas mesmo assim, vim para a devocional. Bom dia, Lia. Marcinha, parabéns. Marcinha ficou uma semana viajando e ainda acordando na casa. Era sobrinha, era, Marcinha? Não, era prima. Era Prima. prima. E ainda acordando cedo para participar da devocional. Bom dia, Keline. Porque tem a minha pastora, né? Pastora e mentora, pastora Leia. Quando ela viajou, também ela não arredou o pé, né? Porque se a gente não andar na linha, olha a chinela, olha a chinela. Olha a chinela passando, né? Ô, Marcinha, aí você pensou, né? A pastora viajou, foi para a praia, ficou todos os dias acordando cedo na praia, mas é claro que eu vou ter que fazer do mesmo jeito, né, Com Marcinha? certeza, porque essa aluna vai ficar reprovada. Eu não quero mais reprovar, não. Já passou meu tempo do passado. Quero agora para frente. Vixe, vixe. Não dá mais para ser reprovada, né, Marcinha? Ai, vocês são lindas demais. Dá para ouvir a pastora no pé do ouvido. Qual é a sua desculpa, bonita? Tá vendo? Olha, e hoje vão vir menos mesmo. Olha, somos 51. Realmente, muitas estão de emendaram o feriado. Vamos ler, então, Salmo 23. A versão aqui, a Marcinha, inclusive, já postou lá, é a versão da Bíblia, a Mensagem. É uma versão muito linda, com a linguagem muito simples, né? E a gente até, assim, ó, a Marcinha colocou ali a foto. Marcinha, vou pedir para você fazer a leitura do Salmo 23. E a gente sempre comenta aqui, se a sua Bíblia às vezes já está antiga, você está querendo comprar uma Bíblia nova, a gente sempre deixa aqui a sugestão, né? Mostra a capa da sua, Marcinha. A sugestão da Bíblia na versão A Mensagem. A minha também é a versão A Mensagem. Dizem que ela está em falta por esses dias. Algumas meninas tentaram comprar, mas que está em falta. É linda a versão. Marcinha, você pode ler, por favor? Sim, isso é um sonho, Eneida. Porque eu disse, eu quero ler a Bíblia toda, mas em outra versão. Isso foi sonhos dessa Bíblia. Todo dia eu ia no shopping e olhava o preço. Não abaixa, não? Abaixa de preço, não? Aí fui. E foi sementes na minha vida e eu comprei. Disse, eu vou comprar, que essa é para a Bíblia. É um sonho. Que lindo, Desde a Marcinha. época que você mandava, como é que puxa lá na internet? Aí eu aprendi, falei com você e você me ensinou, e hoje eu estou com essa Bíblia agora aqui. Que lindo, Marcinha, que alegria. Então vamos estrear a Bíblia nova aí. Salmo 23, Marcinha, por favor. Um salmo de Davi, o eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodastes às exuberantes campinas, encontraste largos tranquilos, e dele posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado é fiel, me transmite segurança. Tu serve um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu renovas o meu desânimo e desaparece a minha taça transborda de bênção. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa no tempo de Deus e por todo o tempo em que eu viver. Oh, glória, aleluia. Amém, Marcinha, obrigada. Meninas, vamos orar em cima desse Salmo 23? Fecha seus olhos aí para a gente orar. Senhor, muito obrigada, porque nessa sexta-feira nós temos o privilégio de abrir a tua palavra e nos encontrarmos com esse Salmo 23. Já no primeiro versículo, Pai, o salmista diz: Eu não preciso de nada. Nessa manhã, Senhor, nós queremos reconhecer que nós não precisamos de nada além da tua presença, porque o Senhor é o nosso tudo.
O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa fortaleza. E se temos o Senhor na nossa vida, a bondade e a misericórdia vão nos acompanhar. O desejo, Senhor, nosso nessa manhã, Pai, é estar na Tua presença, é andar, Senhor, no caminho correto, é andar na direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nós queremos te pedir, fala conosco em mais uma devocional, é o que te pedimos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os nossos ouvidos estão abertos para ouvir o que Deus tem para nós nessa manhã. Ale, você pode fazer a leitura, por favor? Posso sim. O áudio está ótimo. Não sei, é o mesmo fone, o mesmo computador. Mas mesma desse jeito internet. que você... É a posição do fone. Ô, Pode Ale, ser, obrigada. pode ser. Os nomes de Deus. A santidade de Deus é uma realidade ontológica que permeia toda a criação. E ele se revela como Yahvé Kadesh, o Senhor que nos santifica. A vida cristã é um processo contínuo de nos tornarmos quem somos em Cristo, adquirindo a sua natureza e as suas reações. Quando nos consagramos a Deus, tudo que possuímos se torna sagrado, refletindo a santidade que exala através de nós. Conhecer e invocar os nomes de Deus é essencial para compreendermos a sua essência e os seus atributos. Ele é Yahvé Jiré, nosso provedor, que vê sobre todas as nossas necessidades. Em tempos de certeza, ele cria ambientes de paz e segurança. Shalom, o Senhor da paz, que nos guia mansamente a águas tranquilas. A fé é o elemento vital que nos conecta às promessas divinas. Não se trata de um esforço humano, mas de uma entrega total à vontade de Deus. A confiança em sua presença é fundamental para enfrentarmos as adversidades da vida. Como Jeová Shammah, ele está sempre conosco, cercando-nos com sua proteção. Deus é também nosso Redentor, Goel, que nos resgata do cativeiro e nos recompensa pelo nosso sofrimento. Senhor dos Exércitos, Sabaó, que mobiliza os céus em nosso favor, garantindo que nada nos faltará. Através da sua santidade e provisão, Deus nos convida para uma vida de plenitude e confiança. Ele é o autor e mantenedor da vida, e em sua presença encontramos a verdadeira paz e segurança. Invoque os nomes de Deus. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Corrige os nomes aí para mim, Obrigada, Inês, se eu Ale. falei errado, que Não, tudo certo. Muito foi. obrigada, Ale. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bom dia. Primeira sexta-feira do mês 5. E você está como? Sextando como? Aqui. Você está sextando aqui, conhecendo os nomes de Deus. Bênção. Parabéns, bonitas. Hoje a gente vai falar sobre nomes, e eu já deixei lá no nosso grupo 30 nomes que a inteligência artificial me entregou ontem, para você poder eleger qual é o tempo que você está tendo clareza que você está vivendo nesse mês, qual é o trajeto, a jornada que você vai estabelecer para o seu coração, e junto com isso você se agarrar com o nome que Deus tem. Deus tem, a partir dessa devocional de hoje, alguns significados que talvez sejam até corriqueiros ou conhecidos, ou talvez até novo para você, mas hoje o que a gente está sendo chamado a olhar e a prestar atenção é sobre quem Ele é. Quem Deus é para você, bonita? Sobre qualquer conhecimento, sobre qualquer opinião que as pessoas falam sobre Deus, sonda aí dentro do teu coração, dentro do teu espírito, e diga aí quem Deus é para você. Responda isso durante esse dia. Hoje é o dia de você dizer quem Ele é. Ele é seu amigo? Ele é aquele que te repreende? É aquele que tem barba branca, com um chinelinho ou uma varinha na mão? Ou ele é o Papai Noel, aquele que tem uma barba, uma cara boa e está sempre te dando presente? Ou ele é um Deus longe, distante, que você não consegue acessar?
Ou talvez ele seja um pai que está sempre te dando colo. Quem Deus é para você? Quando eu faço essa pergunta para as crianças, é interessante que sempre vem a palavra amigo. Ele é o meu amigo, ele é aquele que me ajuda. Tia, quando eu estou com medo, é ele que me salva. E para você? Para a criança que você tem dentro de si, porque fica muito mais fácil a gente imaginar Deus a partir da ludicidade, ensinaram a gente que Deus é um ser impossível de tocar. Ontem eu estava ouvindo uma canção tão maravilhosa do Carlos Roberto, falando sobre assim, ele estava falando assim, às vezes o desespero bate tão grande que às vezes a gente quer falar assim para Deus, ô Deus, onde que o senhor está? Qual o endereço? Qual rua? Número? Fala aí que eu vou agora. Porque a impressão que a gente às vezes tem por causa de algumas circunstâncias é, qual é o teu endereço? E aí ensinaram para a gente que Deus é um ser impossível de tocar. E ele, de fato, é um ser absurdamente grande, mas ele nos toca. E hoje, pela manhã, nessa sexta-feira, ele quer dizer quem ele é para você. Ele quer se revelar ao seu coração e dizer, filha, para que está aí assim? Olha aí, o que eu sou para você? E aí ele vai começar a trazer na sua mente lembranças do que ele já fez e ele vai te encher de esperança para te falar o que ele fará. Eu tenho entendido que quanto mais clareza eu tenho de quem Deus é para a minha vida, para a minha fase, para o meu coração, para a circunstância que eu estou, mais difícil é para eu me perder. Porque quando eu sei para onde eu estou indo com ele e o que ele está revelando no meu coração, no meu espírito, facilita a gente não se perder nos pensamentos, na incredulidade, facilita a gente não se perder na escassez, facilita a gente não se perder nas dores. Aí no primeiro parágrafo, o bispo fala um pouco sobre quem ele é dentro da natureza que ele se manifesta. E ele fala Jeová Kadosh, né? Kadesh, o Kadosh, aquele que nos santifica. Já pensou, gente? Temos um Deus que santifica a gente de todo pecado, que nos purifica de todo pecado? Esse é o nosso Deus. Aí no segundo parágrafo é o Shalom, o Deus da nossa paz, é o nosso Yahvé Jireh, o nosso provedor, aquele que está sempre atento. Imagina você ter um Deus que está sempre atento a uma necessidade, porque o atributo dele é te suprir. Esse é o nosso Deus. Imagina ter um Deus que o atributo e o nome dele é Shalom. Ele é a tua paz. Todas as vezes que você estiver atribulada, é ele quem age. Aí lá no outro parágrafo, no terceiro, fala que a fé é o ponto que conecta o nosso coração às promessas que ele nos deu. E não é um esforço, mas uma entrega. Essa semana, eu estava conversando com uma família e a gente estava falando sobre casa própria. E eu estava falando e pensando na minha vida e na conquista do meu apartamento. Conquista de coisas, às vezes, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com cifra, não tem nada a ver se você tem ou não dinheiro na conta. Conquista de algumas coisas, às vezes, a moeda é só a sua fé, nada mais. Deus não está interessado se você tem muito ou pouco, se você conseguiu guardar ou não dinheiro. Às vezes, ele está olhando para aquilo que você está administrando, ele está feliz com como você está fazendo, ele sabe sua dificuldade, mas mais do que guardar, deixa eu só ajustar essa frase, sim, Deus está preocupado com o que você faz, com a mordomia que você tem, com relação às coisas que você tem na mão. Porém, o que ele está olhando para nós é que tipo de fé nos movimenta para a gente poder adquirir coisas que ele vai nos dar. Para além de dinheiro, para além de financiamento, para além de um crédito aprovado, o que Deus quer saber é qual é a fé que eu e você estamos acessando para a pauta que estamos vivendo. Qual é o lugar dessa moeda celestial em que você estabelece diante de Deus toda a sua entrega? Pastora, como que a gente sabe que entregou e que a gente acessa a fé? Tira todos os recursos da sua mão e entrega. Isso é fé. Quando você olha para a tua conta e fala assim, meu Deus, todo o dinheiro que eu tenho, eu semeei, eu entreguei. E agora? Vou fazer o quê? Vivi isso esses dias.
olhei para mim e falei assim, vou ter que fazer uma entrega intencional e preciso tirar todos os recursos que o meu coração está se apegando, porque não é sobre isso. E aí eu entreguei todas as coisas que eu podia pensar que poderiam tomar o lugar da minha fé. Ô, gente, que coisa difícil demais, Jesus, porque você toma partido de uma parte dentro de você que você vai declarar para si mesma, para o mundo, para as pessoas, para Deus, se você realmente confia. Fé é quando você entrega sem reserva e você tira todos os lugares, todos os acessórios, todas as ferramentas e você diz, agora sou eu e o Senhor. E aí, quando você fica só você e Deus, se prepara, primeiro para ser sacolejada por dentro, para você entender quem Deus é. Depois você vai entender que Deus ele é acima de todas as coisas. Acima do dinheiro, acima da segurança, acima da paz. É Ele quem vai te dar o fluxo. E a fé está exatamente nesse lugar. A fé ela está muito abraçada, ela está muito junta à entrega. E depois ele vai falar, o bispo traz também o Jeová Goel, que é o Redentor, aquele que nos resgata, que nos traz a recompensa. E depois o Sabaote, que os céus trabalham ao nosso favor e que nada nos vai faltar, como o Salmo 23 disse para nós com a leitura da Marcinha. E, finalmente, através da santidade e provisão, Deus nos convida para uma vida em plenitude e confiança. Ele é o autor e mantenedor da vida, e em sua presença encontramos a verdadeira paz e segurança. E olha o imperativo que termina o texto de hoje. Invoque os nomes de Deus. E aí eu te dei 30 possibilidades lá no nosso grupo para você poder eleger qual é o nome que você vai abraçar do seu Deus. Qual é o nome que você vai mergulhar, pesquisar, abraçar, amar mais. A primeira vez que eu vi a Bispa Dirce falando sobre Deus se dizendo como o eu sou, ela estava muito mexida, entendendo que Deus era exatamente aquilo que eu estava estabelecendo, aquilo que a gente estabelece para o nosso tempo. O que você está estabelecendo do Deus que diz, eu sou? Ele é o que para você? E que ele te abençoe nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de maio, mês 5. 5 meses já começaram a acontecer na nossa vida, e hoje, nesse dia, 2 de maio, eu quero lhe abençoar, te dizendo que Deus ele quer se revelar ao seu coração com um atributo especial. Ele tem vários, ele tem infinitamente muitos, mas eu estabeleci 30 para te dar um para cada dia do mês. E hoje você precisa entender quem ele é. Antes de você visitar lá, caso você não tenha visitado antes, responda isso pessoalmente, responda isso nessa oração. Olha a oração que tem aqui no texto. Senhor, confirma e engrandece o seu nome para sempre. Que possamos conhecer e invocar os seus nomes, experimentando a sua santidade e a provisão na nossa vida. Amém? Vamos orar juntas? Feche os seus olhos. Respira fundo aí e ajeita a sua respiração para você poder sentir como que está o batimento cardíaco do seu coração hoje. Um Deus que te criou, que no ventre da sua mãe, quando ela ainda nem sabia que estava grávida, ele te contemplou e foi tecendo cada coisa dentro de você. Trouxe você com uma personalidade, com uma marca de manifestação que nenhuma outra pessoa no mundo é igual a você. Um Deus que sabe as suas dores, que está com você em todos os momentos e que tem o desejo de se revelar ao seu coração ainda esse mês, para que você não saia do mês de maio sem saber quem ele é. O Deus que te abraça, te admoesta, te disciplina, e é o Deus que te entrega sorrisos. Que nessa manhã você receba da parte do nosso Deus
a revelação de quem ele é para o seu coração. Existe uma linguagem tão singular que só você e ele sabem decifrar e entender. Existe uma linguagem, um apelido, um jeitinho, uma entonação, uma maneira, um florescimento que só vocês dois entendem. Hoje é dia de você estabelecer o seu jeitinho de acessar o nome de Deus. Senhor, muito obrigada por essa madrugada de sexta-feira, que a gente pode olhar para dentro e te responder quem o Senhor é. Aquelas que estão olhando para si e estão concluindo que o Senhor tem sido tão distante, ó Deus, tira todos os entulhos, todas as distrações que têm afastado, impedido a gente de te ver mais, de te ver melhor, de te ver perto. Aquelas que estão concluindo que precisam se aproximar mais, que o Senhor aplane o caminho, a ponte, e que esse caminho, esse trajeto seja encurtado para que o abraço do Senhor aconteça nessa manhã. Obrigada, Senhor, pela manifestação de tantos atributos que o Senhor tem. E obrigada porque ontem, quando eu me deparei com 30 jeitos de te ver, pelo menos uns 10, Senhor, o Senhor já se revelou no meu coração e no meu espírito. Obrigada, porque eu sei que assim como o Senhor fez comigo, tem feito comigo, o Senhor também tem feito com as mulheres desse lugar, dessa devocional, essas que estão aqui, aquelas que acessam depois. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada pela maneira que o Senhor se revela de um jeito tão especial. Nessa manhã nós rendemos graças ao Senhor, te adoramos pelo teu cuidado. Hoje é o dia de estabelecermos o nosso coração em gratidão, e o meu primeiro agradecimento é obrigada porque o Senhor está perto de nós. Nós não estamos só. Muito obrigada por essa certeza de que o Senhor não nos abandona. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos abraça e o Senhor nunca nos deixa sem a tua companhia, mesmo quando a gente não percebe. Nós te adoramos nessa manhã, consagramos tudo que vamos realizar, tudo que vamos pensar. E nesse dia que estabelecemos para te dizer obrigado ao dia, ao mundo, ao tempo, aos pensamentos, ocupar o nosso coração com a gratidão. Ó Deus, abre os nossos olhos para a gente poder te ver mais, te ver perto, te ver melhor. Nós te adoramos, te engrandecemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Hoje é dia de gratidão. Eu fiz uma artezinha para poder imprimir e escrever. Já compartilho lá, para você poder ter um lugar para escrever os seus motivos de agradecimento hoje. Ocupe seu coração vendo quem Deus é e ocupando seu pensamento. Não é com murmuração, não. Bora mudar essa frequência? Hoje a gente não vai reclamar. Hoje a gente vai se ocupar quem Deus é, e a gente vai agradecer. Nossa frequência hoje é da gratidão, tá bom? Quem que vai tirar foto? A Mariana está aí? A Lê vai, consegue Ale. tirar foto? Consigo sim, bora lá. Ale, dá um ok aí pra gente. 2, 1. Aí. Oi, Ale. Pronto, foi. Obrigada. Pastora, estou aqui impactada com esse Yavé Goel. Esse nome é novo para mim. Que lindo. Viu aí, meninas? Yavé Goel. Uhum. Tirando da Resgata recompensa e te entregando, tirando você do cativeiro e te entregando recompensa pelo que você sofreu. Olha isso. É lindo. Forte. Vai lá Lindo. olhar no grupo que tem coisa linda para você também, bonita. Se ocupe aí com quem Deus é nesse dia, nessa primeira sexta-feira do mês 5, e engrandeça o nome do nosso Deus, agradecendo e reconhecendo quem Ele é. Um dia abençoadíssimo, que o Senhor nos acompanhe em tudo que vamos fazer hoje. Amém, amém. Obrigada, pastora. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus.